Hoje rolou a prova dos casais, tá? A gente tem aqui a ordem das pessoas que cumpriram essa prova. A gente também tem o saldo da conta conjunta até Tem agora, gente que a com Rayane muito dinheiro, hein? tá liderando, né? Aí depois vem Thalira, Adriana, Cris, Nath, Carol Tem print? e Silvia. Olha isso, galera. Rayane com 500, Rayane e Vitor, né? 501 mil reais. Né? Thalira e Adriana ali Gente, estão com 420 ambos. A Cris com Cadu 415. Nath e Eike 398. Carol e Radamés apenas 342. Se for olhar ali a comparação, estão com um saldo baixo. E obviamente Silvia e André em último, porque o cara não faz prova, né? 265 mil. Mas isso aqui mostra que quem ganhar esse programa, ainda tendo mais quase um mês aí de programa pela frente, vai acumular uma grana muito boa, Bárbara. E algo que é interessante, como cada ciclo pode sim afetar esse saldo da conta conjunta, né? Porque o Eike teve que fazer a aposta pela Cris e pelo Cadu, e com isso, a Cris e o Cadu subiram ali na frente de Eike e Nath, que estavam acima. E foi nesse ciclo agora que eles conseguiram subir. Então é muito interessante como essas heranças também podem afetar o jogo. E aí agora sim a gente entra na questão da prova dos casais. A prova dos casais era sobre arrumar uma casa. Eu achei super interessante a ideia. Eles tinham que ficar com uma roupa, gente. Sabe aquela roupa Aí, tá aparecendo que a aí, gente ó. já viu, né, como meme na internet, que quando você briga com o irmão e aí veste os dois a mesma camisa para ficar grudados? O casal tinha que ficar com essa roupa que era grudadinho. Sim. E aí, grudados, eles tinham que arrumar a casa dentro de um tempo. E aí o que gerou polêmica, Schweng, é que depois da prova, os casais começaram a dizer que não receberam as mesmas instruções da produção. A produção teria explicado a prova de forma diferente para cada casal. A gente tem um vídeo deles falando sobre isso. Vamos ver então ver. o que eles estão falando Tira o desse GC, momento um pouquinho. absurdo. Desse momento. Manda Flix. Absurdo aí. Realmente, ali essa instrução não dá pra entender nada. Foi um trecho que vazou no Play Plus, né, da prova. Eles não costumam Mas aí, mostrar. tá vendo? Aí a produtora e o produtor, com a máscara, estão ali apontando o que tinha que ser feito, certo? É o que a gente deduz. Olha lá. E aí vão passando pela... É como se fosse um circuito. E aí os casais vão andando pra entender o que eles vão precisar fazer, tá? E repara que tem uma mulher explicando. O que eu já achei errado aí. Eu também. Qual a dificuldade de deixar a porcaria de um vídeo gravado com o Felipe Andreoli e a Rafa Brits pra explicar pra eles? Mas é sempre a No mesma vídeo explicação. gravado... Bota um ninja pra Porque no fazer. vídeo gravado Eu sei que eles não têm os ninjas, mas bota sempre um a ninja mesma... pra fazer. Peraí, foi um vídeo gravado dos apresentadores, é o mesmo vídeo. Não tem como a explicação ser diferente, não é? Agora, da maneira como a gente assistiu nesse vídeo vazado aí, tá? Isso aí já escancara pra gente que teve, evidentemente, explicações diferentes. Porque essa mulher aí não é apresentadora, não tem talvez a mesma prática do que os demais. Ela pode sim ter aperfeiçoado a sua explicação à medida que os jogadores iam entrando ali. E é um problema, porque a partir do momento que você explica pro primeiro, você precisa explicar igual pra todo mundo. Eu lembro que o Mignon tinha essa dificuldade. Ele explicava de uma vez de um jeito... A Galisteu também. Explicava de uma vez de um jeito e depois que tinha uma informação que ela poderia ter passado e não passou, se ela passasse para mais uma, já era considerado benefício, não é? Então, o vídeo gravado resolveria, né, o Bárbara? Ou um vídeo gravado, ou simplesmente, se fosse ao vivo no caso, né? Ter um texto ali onde você vai falar exatamente a mesma coisa, que é o que a gente vê no BBB. O Tadeu, ele não muda uma vírgula na hora que ele vai explicar uma prova de um participante para o outro, né? E algo interessante que na entrevista que eu e o Chico fizemos com os apresentadores lá no Central Splash, né? Foi algo que a Rafa Brits falou, que um dos maiores desafios era isso, de explicar regras de provas, porque tinha que tomar muito cuidado, porque até uma palavra como, sei lá, encaixar e colocar poderia causar uma interpretação diferente. Então, ela falou que toda vez quando ela e o marido iam explicar as regras, eles se atentavam muito ao texto e, nesse caso, eles só liam. Eles não falavam da cabeça deles, eles só liam. E eu achei importante ela falar isso. Acredito que eles fazem isso, que agora não era uma questão dos apresentadores, era uma produtora. Então, mostra que
deixa na mão dos apresentadores. Se eles mesmos já têm essa noção, se eles já sabem disso, se eles até falarem em entrevista que estão fazendo desse jeito, que estão seguindo a risca, né? Inclusive, assim, a gente já fez algumas críticas aos apresentadores, mas eu acho que nesse ponto de imparcialidade, eles mandam bem, porque a gente pode ver que, além disso que eles falaram, de regra de prova e tal, eles não estão se manifestando em rede social, eles não estão comentando o programa. Eu acho que o melhor foi tomar essa decisão mesmo, sabe? Porque, às vezes, no programa vai ter sempre alguma coisa. Já teve vezes que eles fizeram um comentário ou outro, não pega bem. Imagina se eles ainda estivessem na rede social, alimentando sobre isso, fazendo enquete nas redes deles. Sim. Então, eu acho que eles escolheram um bom caminho. E aí, na questão da prova, acho que a produção vacilou. Bota um vídeo deles, no quebra-pau era um vídeo deles, né? Exatamente, bota um vídeo dos apresentadores explicando, ou pelo menos pega ali um pessoal, veste ali junto, bota ali pra fazer a prova. Não fazer exatamente, porque o casal vai ter sua estratégia, mas pra demonstrar. Aí bota o mesmo vídeo da explicação pra cada um. Entendeu? Porque daí todo mundo teria exatamente a mesma coisa. E é muito louco isso ter acontecido justamente na semana em que viralizou o vídeo do André Coelho e da Clara falando de manipulação no Power Couple. E no discurso deles, eles falam justamente sobre esse ponto, de que as provas eram explicadas de maneira diferente. Eles falam isso, e aí nessa semana acontece isso dentro da casa. Então eu acho muito complicado. Aquela edição do Power Couple, assim, eu acredito que ela foi inteiramente manipulada. Eu não concordo com o resultado daquela edição. Acho que de todas foi a que foi tudo muito mais descarado, assim, pra mim. Não acredito que era pra Nicole Balls ter vencido aquela temporada. E aqui sem torcida. Eu torcia mesmo pra o Saulo e o casal Mariel ali, mas nem considerando a torcida. Me afastando do meu querer mesmo, eu acho que foi muito injusto aquele resultado, porque a regra mudou no final e tal. Mas nem tô falando agora dos campeões, tô falando das provas que o André Coelho, né, e a Clara Maia trouxeram detalhes que a gente não sabia até então. Porque antes dessa entrevista deles, eu não sabia disso, de que eles já tinham essa noção de que as regras eram dadas de forma diferente para cada participante. Porque pensa você que tá na sua casa ali, você tá participando de um programa onde tem uma prova. Daí a pessoa vem e te explica a prova de uma forma muito clara, muito simples, onde você já tá entendendo tudo ali como é para fazer e você já consegue montar o que você vai fazer passo a passo ali nessa prova. Só que aí vem a outra pessoa e essa pessoa que explicou para você explica de uma forma um pouco mais confusa, né? Muda ali alguma coisa na hora de falar e não deixa tão claro como deixou para outra pessoa. Então o que acontece? A pessoa pode se prejudicar ali, pode ter essa diferença, e principalmente uma prova que tem tempo, né? Como a gente mostrou aí o cronômetro para vocês ali zerado, é uma prova de tempo. Então a partir do momento que fica melhor explicado para um do que para o outro, na hora de fazer alguma etapa da prova, pode ter alguma coisa que já faz diferença. Se fizer alguma coisa ali que gerar uma dúvida, pô, será que era assim que a gente tem que fazer, assim assado? Já faz diferença no tempo final e já faz com que a outra dupla que teve uma explicação melhor ali tenha uma vantagem, tá? Não é definido que a prova vai ser ganha por isso, mas acaba sendo uma vantagem para um ou para outro. E isso aí a gente deixando em aberto aí qualquer casal que possa ter tido essa explicação melhor comparado aos outros, tá? Mas eu acho injusto. Eu acho que tem que ser tudo exatamente igual para ser sempre o mais correto, né? E eu queria fazer um comentário, aproveitando a deixa aqui, né, para deixar claro que o grande problema, gente, aí, bota essa imagem de novo, Schwenk, essa imagem que a gente estava vendo aí. Essa imagem, ela escancara que talvez um vídeo falado da Rafa e do Felipe não fosse suficiente, porque observa como a Rafa e o Vitor ali, desculpa, como é que é o nome dela, gente? Rayane, desculpa, Rayane e o Vitor, observem como é que eles estão olhando atentamente ali as instruções. Então, talvez realmente fosse necessário que tivesse ali uma explicação guiada, porém, poderia ser feita pelo Rafa e pela Rafa e pelo Felipe Andreoli. Como? Com câmera. Bota eles no cenário, eles andando nesse cenário e apontando, aí depois vocês vão fazer isso aqui, aí a câmera fecha, aquela câmera que vem de cima. Então assim, teria forma de resolver isso. Um vídeo gravado. E se não fosse o caso de ter, realmente, um dos dois apresentadores, colocasse alguém da produção. Bota o Lucas Self, então, né, que diz que é se o Coringa, fosse dessa forma aí, colocasse todos os casais juntos. Porque daí todos os casais estariam ali ao mesmo tempo recebendo a mesma explicação junto, depois cada um volta pro seu quadrado. Eles saem. Né? Faz um sorteio de quem vai primeiro e é isso. Igual acontece no BBB, por exemplo. Todo mundo tem... Isso tem nome, gente. Isso tem nome. Amadorismo.
tá? É. Isso tem nome, chama-se amadorismo, ok? Porque a Record faz isso há muito tempo. Era muito fácil ter evitado esse problema. Era só ter feito... Olha o tanto de solução que Dieguinho, Schwenk e Bárbara já apresentaram aqui. Não é possível que lá dentro ninguém pensou nisso, não é? Bom, e para fazer mais gente pegar essa polêmica, nós já estamos há 35 minutos aqui ao vivo com essa história toda. Para você que está chegando agora no Bora Comentar, 3.000 pessoas. Muito obrigado. Vai deixando o like para mais pessoas chegarem aqui e entender o que aconteceu. Mas teve um erro, tá? Na explicação ali. Os casais reclamaram muito que quando eles chegaram na casa, que é uma coisa comum que é feita, eles sempre conversam, né? Ah, como é que foi quando você fez? Né? Não, mas pra mim foi falado que tinha que fazer isso. Aí o outro falava, não, mas pra mim foi falado assim. Ué, não, mas pra mim na minha vez a explicação foi assim. E aí o disse-me-disse gerou revolta interna entre os casais, né? Foi. O Play Plus cortou pras vaquinhas, gente? Alguém sabe dizer se cortou pras vaquinhas nessa hora? Ou transmitiu? É que agora não tem vaquinha, né? Geralmente quando corta lá pro perrengue, que era a antiga casinha da árvore lá da fazenda. Mas eu não vi esse momento, então nem posso aqui julgar dizendo que foi cortado, né? Mas imagino que tenha sido. Gente, é um fato. Eu acho que o principal motivo para as provas serem gravadas é justamente porque imagina fazer provas longas desse jeito e passar coisa ali, e ter erros e serem exibidos ali e depois eles terem que rever as provas, ia demorar muito. E são muitos casais, de fato não tem como ser ao vivo, mas acho que poderia ser com o máximo de transparência possível. Sim. Essa questão de não transmitir a prova no Play Plus já é um ponto. Se isso é transmitido no Play Plus, sempre vai ter alguém gravando, vendo e pedindo para revisar. É isso que eu tô falando justamente, né? Porque se é transmitido no Play Plus, eles teriam mais trabalho. Isso é um fato. Eles teriam mais trabalho porque ia ter que passar a prova inteira, ia acontecer algum erro, alguma coisa que não ia ser bem explicada aqui, ia gerar repercussão aqui fora, e aí o pessoal ia começar a reclamar daquilo e eles iam ter que corrigir. Então isso ia fazer eles gastarem um tempo muito maior ali para terminar essas provas. Talvez seja uma das justificativas para eles não exibirem essas provas que são feitas, tanto essas provas no Power Cup quanto a prova de fogo também lá na fazenda, né? Mas enfim, a gente quer transparência. Esse é o ponto.